Então vamos lá, livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e aqui quando ele fala do caminho, ele está falando dos cristãos, que eram do caminho, ou seja, Jesus é o caminho, ok? Caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia por esse caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo aquela voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram até a cidade de Damasco. E lá ele esteve 3 dias sem enxergar, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Até aqui é o suficiente. Pode fechar os seus olhos por um instante. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra que é tão viva, a Tua palavra que é tão atual e tão importante para as nossas vidas, Pai. A Tua palavra que nos transforma e nos molda a imagem daquilo que o Senhor tem para nós. Te damos a liberdade para que você faça nos nossos corações o que precisa ser feito nessa noite. Mas nós não queremos sair daqui do mesmo jeito de quando entramos, mas queremos ser transformados ainda mais à imagem do Teu Filho Jesus. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você viu que na oração faltou uma palavra. Ele sabe quando dá um branco? Sabe? Ninguém percebeu, né? Sei que não, sei. Queridos, na última semana, Deus, Ele mudou os nossos planos. Se você sabe, você caminha com a gente, você viu que a gente não pôde ter culto presencial. Na verdade, a gente estava sendo acometido aqui na região de fortes chuvas. Foram dias de muita água, muita chuva caindo. E a gente achou, então, por bem e por respeito aos irmãos que estavam em situação de risco, vulnerabilidade, né, em locais que talvez tivessem um acesso fechado, a gente achou por bem não fazer o culto aqui. E fizemos a nossa live, a nossa transmissão online. Foi legal? Foi legal, né? Quero ver se a gente faz pelo menos uma live por semana daqui para frente. Vamos fazer mais lives. Mas o que eu quero te dizer com isso? Nós tínhamos tudo planejado. Nós tínhamos tudo pronto para o culto. Louvor ensaiado, as ceias compradas, a palavra estava já, né, meio que definida ali, tudo certinho. E aí, de repente, uma situação muda tudo. Deus vem e muda os nossos planos. Deus vem e nos impede de fazer aquilo que estava programado. E tudo aquilo que havíamos pensado e planejado foi por água abaixo, literalmente, né? Tanta água e tanta chuva que deu. E você já teve os seus planos mudados por Deus? Você já teve os seus planos mudados pelo Senhor? Já, né? De planejar uma coisa, André, e você tentar fazer aquilo, mas você vê que de repente Deus mudou todas as situações ao seu redor e está te encaminhando para outro lado, para um outro destino, uma outra jornada. Já aconteceu com você? Amém. Que bom que eu não estou sozinho aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quero ministrar sobre quando Deus muda os planos. Pode botar o banner na tela aqui, do título da mensagem, tá? No texto que lemos, nós temos aqui então a conhecida história de Paulo a caminho de Damasco. Você vê, né, e me permita chamar ele de Paulo, nós lemos Saulo, mas Saulo e Paulo são a mesma pessoa, ok? Há um engano em quem diga que Saulo teve o seu nome trocado para Paulo. Se você faz escola bíblica com a gente, você já aprendeu que na verdade Saulo e Paulo são a mesma pessoa e Deus não mudou o nome dele.
Na verdade, Saulo é o seu nome hebraico e Paulo é o seu nome grego. Então, eles chamavam eventualmente ali o autor do livro, que foi Lucas, que escreveu o livro de Atos. Até certo ponto ele chamava ele de Saulo, e de um certo ponto para frente, ali no capítulo 13, se não me engano, ele começa a chamá-lo de Paulo. Mas é a mesma coisa. Ele se apresenta com nomes diferentes por conta do contexto onde ele estava sendo encaixado e direcionado pelo Senhor. Bom, eu então vou chamá-lo de Paulo para que a gente entenda, tá? Paulo, ele era quem? Ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo era alguém, minha sogra, que perseguia a igreja de Cristo de uma maneira muito feroz, de uma maneira muito violenta. Se você ver no capítulo anterior, em Atos 8, vai dizer: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Ou seja, Paulo tinha a única intenção de destruir aquilo que Cristo veio construir. E ele estava indo até o caminho de Damasco, estava indo para aquela cidade fazer exatamente isso. Prender mais cristãos, talvez que alguns deles fossem mortos, como foi Estevão, no capítulo anterior, por apedrejamento. Mas apesar de tudo isso, apesar de Paulo ter os seus planos, esse não era o plano de Deus. Apesar de Paulo desejar acabar com a igreja de Cristo, na verdade Deus tinha um plano muito diferente para ele, que era usá-lo para propagar a igreja de Cristo. Em certo momento da sua jornada, Deus mudou esse plano na vida de Paulo, assim como ele faz com a minha e com a sua vida, de vez em quando. Então, quando ele estava chegando próximo a Damasco, de repente, a Bíblia nos diz que uma luz brilhou sobre ele, ao seu redor, ao ponto dele literalmente cair no chão. A Bíblia diz que ele caiu por terra. Irmãos, outro parênteses aqui, Paulo não caiu do cavalo. Ok? Você já deve ter ouvido falar que Paulo caiu do cavalo. Não, Paulo não caiu do cavalo. A Bíblia em nenhum momento fala que ele caiu do cavalo. A Bíblia fala que ele caiu ao chão, tá? Então ele caiu ao chão. E essa voz então que cercou Paulo nesse brilho, nessa luz, disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, atônito, então apavorado, diz: Senhor, quem é você? E essa mesma voz lhe responde: eu sou Jesus, aquele a quem você tem perseguido. Eu sou aquele a quem você tem dedicado a sua vida para acabar. Eu sou aquele a quem você tem dedicado os seus dias para prender, para matar e para tentar acabar com a igreja. Ou seja, Cristo se apresenta para Paulo naquele momento como um representante de todos os cristãos que estavam sendo perseguidos por ele. E essa voz então na sequência diz assim: levante-se e vá até a cidade, entre lá, e lá vão dizer para você o que você deve fazer. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo para ele assim: a partir de agora, você não vai mais para Damasco. Aliás, perdão, você vai para Damasco, mas você vai com um novo plano. Você vai com uma nova jornada, com um novo futuro. E quando você chegar lá, vão dizer para você exatamente o que você vai fazer. Eu tenho um novo futuro para você a partir de agora, Paulo. Estou mudando os seus planos, estou mudando a sua trajetória, porque até agora você perseguia cristãos, você prendia cristãos, mas desse momento em diante, você não vai mais ser um perseguidor, você vai ser um pregador. Aleluia, irmãos. E aí Paulo, então ele estava comprometido com a causa de perseguir e matar cristãos. Mas Deus também estava comprometido com a causa de transformá-lo no maior evangelista e no maior influenciador da história do cristianismo depois de Jesus. E aí, então, tanto é que na sequência do texto que lemos, do versículo 10 em diante, o Senhor aparece então para um camarada chamado Ananias. Paulo já estava sem enxergar, completamente, sem conseguir ver, cego dos olhos, e claro, cego do ouvido não vai dar. Só para deixar bem claro, Paulo estava ali cego naquele momento, já levado para a cidade de Damasco, e Deus agora vai para
parte B do seu plano. Não bastava ele mandar Paulo para lá, ele precisava de outra pessoa para cumprir o que ele tinha na vida de Paulo. E ele aparece para um camarada chamado Ananias. E ele diz para Ananias assim: Ananias, é o seguinte, eu estou te vendo muito calmo aí onde você está. Sua vida está muito tranquila. Então eu vou fazer o seguinte: você vai sair da onde você está, você vai pegar a rua chamada direita e você vai até a casa de Judas. Porque lá na casa de Judas vai ter um rapaz de Tarso, da cidade de Tarso, que se chama Saulo. E lá você vai impor as mãos sobre ele e você vai orar por ele. Irmãos, quando Deus fala para Ananias a quem ele estava indo procurar e impor as mãos, Ananias diz assim: Senhor, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que o Senhor confundiu a pessoa. Eu tenho ouvido muito falar, Darley, sobre esse tal de Saulo e as barbaridades que ele fez com o seu povo aqui em Jerusalém. Então como é que o Senhor quer me mandar orar por alguém que com certeza vai me matar? E aí Deus então diz para ele o quê? O Senhor fala para ele assim, ó: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ei, irmãos, Deus tinha planos para a vida de Paulo. E ele disse assim para Ananias: você vai lá e você vai orar por aquele camarada que até então perseguia. Ananias se apavora e diz: Senhor, ele, tem certeza? Tenho, pode ir. E a Bíblia fala então que Ananias vai até lá, impõe as mãos sobre Paulo, e naquele momento dos seus olhos caem o que se pareciam como escamas, caem ao chão, e Paulo volta a enxergar, e assim que ele levanta, ele é batizado naquele lugar. E desse momento em diante, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Foi um antes e depois do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Ele tinha planos de perseguir e matar cristãos, mas Deus tinha outros planos para a vida dele. E Deus precisou, em certo momento, intervir na sua jornada, mudar o seu destino, mudar a sua trajetória, para que pudesse cumprir na vida dele tudo aquilo que ele tinha planejado para Paulo. E a partir desse momento, você começa a ver o ministério de Paulo, começando ali e depois em ascensão. Ele começou a pregar nas sinagogas, ficou ali por um tempo com seus discípulos de Cristo, aprendeu com eles algumas coisas, e na sequência ele já vai pregando nas sinagogas e proclamando que Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviam a mensagem dele, pastor Jefferson, da mensagem de Paulo, diziam assim: mas será que a gente não está doido? Vamos, esfregar os olhos assim como no filme, no desenho. É esse mesmo que está falando que Jesus é Filho de Deus? Mas se não é aquele camarada que estava matando cristão até então? Tem o exterminador do futuro e tem o exterminador de cristão. Esse não é o Paulo, aquele que estava perseguindo a gente, e aquele que veio para Damasco com justamente essa intenção no seu coração? Porque as notícias a respeito do que Paulo fazia se espalhavam. Paulo, irmãos, ele era um oficial altamente condecorado do exército romano. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo não era qualquer um. Ele cresceu e aprendeu aos pés de Gamaliel. Você sabe quem é Gamaliel? Gamaliel foi o maior fariseu, o maior mestre da lei que havia em Israel. Mestre da lei, mas não do evangelho. E aí então ele aprendeu aos pés de Gamaliel, altamente condecorado, enviado para as maiores missões. E eles olhavam atônitos e diziam: esse é aquele que estava até então perseguindo a gente? Como é que pode ele agora estar falando a respeito desse Jesus? E o restante da história de Paulo, para a gente encurtar o nosso texto aqui, é marcado por inúmeros avanços e contribuições que ele fez para o evangelho de Cristo. Como eu te falei, nenhuma outra pessoa, exceto Jesus,
contribuiu tanto para o avanço do cristianismo como Paulo. Até a sua conversão, os próprios discípulos que andaram com Jesus, caminharam com ele 3 anos, não haviam cumprido a principal ordem do seu mestre, que era se espalhar, né, e pregar o evangelho por todos os povos. Eles estavam, né, muito modestos, uma conversão aqui, outra ali, mas foi a partir da história de Paulo, a partir do momento em que Deus muda os planos de Paulo, muda a vida de Paulo, é que as coisas começam a acontecer com mais eficiência dentro do cristianismo. Tanto é que Paulo, além das viagens missionárias e apoio às igrejas, ele foi o maior escritor de todo o Novo Testamento. A maioria das cartas que você lê ali do livro de Atos em diante foram escritas por Paulo, com exceção de umas poucas, que acho que não chega nas 2 mãos aqui. Então Paulo, irmãos, ele foi alguém especificamente escolhido por Deus para ter os seus planos mudados a partir de um encontro com Jesus. E nessa noite, essa mensagem é muito simples para te dizer que o mesmo encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco é o encontro que eu e você precisamos ter com o nosso Jesus. Cedo ou tarde, irmãos, eu e você vamos precisar passar por esse caminho de Damasco. Não com as intenções que Paulo tinha, obviamente que não, mas um caminho de encontro verdadeiro, um caminho aonde a presença de Cristo sobre nós vai ser tão grande, vai ser tão impactante, que a gente não vai conseguir nem ficar de pé e não vai conseguir mais fazer o que fazíamos antes. A nossa vida precisa ser marcada por um antes e depois do dia em que encontramos a Cristo. Eu não consigo assimilar, irmãos, e me permita abrir meu coração para você mais uma vez, eu não consigo assimilar como uma pessoa passa uma vida inteira dentro da igreja e não é transformada. Como uma pessoa passa uma vida inteira dentro da igreja e não consegue ter um encontro real com Jesus, a ponto de, largar sua velha vida e dizer assim: eu não quero mais viver para o meu velho eu não quero mais ser aquele velho homem, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Há uma expectativa de Deus a nosso respeito quando nós nos encontramos com Cristo. Cristo, ele nos aceita como estamos. Sim, ele nos recebe como estamos, mas ele nos transforma à medida que caminhamos com ele. Se não estamos sendo transformados, confrontados pelo próprio Jesus, através da sua palavra, através dos louvores e tudo mais, se não estamos recebendo esse confronto do Senhor e não estamos sendo transformados, alguma coisa tem errado. E eu ouso dizer que o problema não está com Deus, muito menos com a palavra. O problema está em mim e em você, que não aceitamos essa correção, que não aceitamos essa transformação. Que maior exemplo eu e você poderíamos ter, senão o próprio Paulo? Olha só tudo que esse homem representava contra o cristianismo e tudo que ele passou a representar a favor depois que ele se encontrou com Jesus. Quando eu e você aceitamos a transformação que Cristo quer fazer na minha e na sua vida, eu e você nos tornamos instrumentos poderosos na mão dele, de transformação não só para nós mesmos, mas para todos que estão ao nosso redor, todos que nos cercam. A transformação, irmãos, que eu e você recebemos de Cristo não é para ficar em nós. A transformação que eu e você recebemos de Cristo é para ser compartilhada com aqueles que estão perecendo lá do lado de fora. Ou você acha que o cristianismo se resume ao culto de domingo, a um culto de ceia? Cristianismo não se resume a isso, irmãos. O verdadeiro cristianismo é da porta para fora. É no dia a dia, de segunda a sexta, no nosso trabalho, quando as pessoas olham para mim e para você e dizem assim: eu vejo algo diferente em você. Há uma luz diferente que brilha sobre o seu rosto. Eu não sei o que é, mas você é diferente. Você já teve essa experiência? Eu lembro que certa vez eu estava na fila do supermercado, eu e a pastora, e ali pagando a conta, e uma mulher olhou para nós e disse assim: vocês são diferentes. Eu falei: como assim? Eu não sei explicar, mas vocês têm algo diferente que eu não consigo entender, ela dizia. E aí naquele momento eu entendi, é a luz de Jesus que brilhava em nós.
Então, irmãos, que a minha e a sua vida seja tão resplandecente de Jesus, que a luz de Cristo resplandeça tanto através de você, que as pessoas que cruzarem o seu caminho nunca mais sejam as mesmas. Que elas olhem para você e digam assim: tem algo diferente em você, tem algo diferente na sua vida. Eu vejo um brilho em você, e elas não entendem o que é. E aí você vai poder dizer assim: eu sei. Você quer saber o que você viu de diferente em mim? Eu posso até te falar, mas eu gostaria que você experimentasse o mesmo que eu experimentei, para que a partir dessa experiência você também receba esse brilho que está sobre mim. Irmãos, a oportunidade de falar do amor de Deus nos é dada a todo momento. A todo instante, a todo momento, eu e você recebemos de Cristo oportunidades de falar desse amor e sermos instrumentos na mão dele. Então que nós possamos sair daqui hoje entendendo que quando Deus muda os planos, é para que algumas coisas se cumpram na nossa vida. E eu quero te falar a partir de agora, que coisas são essas? Rapidamente, para a gente poder fechar essa mensagem. Só vou tomar minha aguinha aqui. Quando os planos de Deus prevaleceram na vida de Paulo, é que ele encontrou o verdadeiro sentido para o qual foi criado, e com isso pôde cumprir a sua missão. Então, quero te deixar ao final desse sermão algumas lições, que são: a primeira, quando Deus muda os planos, é para que a vontade dele prevaleça. Paulo tinha o plano de destruir a igreja. Deus tinha o plano de expandir a igreja. Paulo queria matar cristãos. Deus queria salvar cristãos. Paulo queria pintar a igreja de branco. Deus queria pintar a igreja de preto. Brincadeira essa parte. Mas o que eu quero que você entenda é que a vontade de Deus tinha que prevalecer. E para que a vontade de Deus prevalecesse, ele teve que, em certo momento, fazer uma intervenção na vida de Paulo, se apresentar face a face e dizer assim: escuta, a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu tenho um novo destino para você, eu tenho um novo futuro para você, eu tenho novos planos. Tudo aquilo que você vinha planejando, não que você não possa realizar, mas eu quero que a minha vontade, os meus planos prevaleçam na sua vida. Então, quando Deus muda os planos, é para que a vontade dele prevaleça. Então, entre a vontade de Paulo e a vontade de Deus, que prevaleça a vontade de Deus, não é verdade? Mas entre a vontade de Deus e a nossa, quem a gente quer realmente, sinceramente, que prevaleça? Essa pergunta é mais difícil, não é? Não de uma maneira tão drástica, mas muitas vezes os nossos planos não condizem com o que Deus quer fazer, e ele vai precisar intervir na nossa vida, assim como ele estava intervindo na vida de Paulo. E isso nos leva à nossa segunda lição, que é: quando Deus muda os planos, é para te encaminhar ou realinhar para a missão que ele tem para a sua vida. Eu e você, irmãos, fazemos muitos planos para o nosso amanhã, mas pode ter certeza que se esses planos se desviarem do propósito que Deus tem para as nossas vidas, e esses planos dizerem mais ao nosso próprio respeito do que a respeito do reino de Deus, e ele precisar nos lançar ao chão, como ele fez com Paulo no caminho de Damasco, ele vai fazer. Você conhece alguém que estava indo muito bem, bom coração, boas atitudes, pessoa que estava fluindo? Vamos pensar a respeito de ministério, para ficar mais fácil a nossa ilustração. Alguém que estava indo bem, começou no caminho certo e tudo mais, e aí você começou a perceber que aquela pessoa apresentou indícios de soberba, de arrogância, apresentou indícios de vaidade, de egocentrismo, e de repente, do dia para a noite, aquela pessoa teve a sua queda exposta, o seu pecado exposto. Pois é, Deus faz dessas coisas, irmãos. Se o meu e o seu plano, se aquilo que a gente está projetando se desvia do propósito que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes ele vai precisar intervir, nos lançar ao chão, como ele fez com Paulo, para mostrar que nós somos apenas pó, que não somos nada. Para que ele possa mostrar o seguinte: ei, ou você se conserta e realinha o que eu tenho para a sua vida,
ou eu vou te deixar no chão. Quanto tempo você precisar, para que você entenda quem é o Senhor, para que você entenda que é a minha vontade que tem que prevalecer, não a sua. O tratamento de Deus às vezes é duro, mas é necessário. E o que nos leva à nossa terceira e última lição, que é: quando Deus muda os planos, é para Ele te mostrar que Ele te ama. O tratamento de Deus é duro? É, mas é necessário, porque Ele nos ama. Quem aqui é pai? Eu gosto desse exemplo. Quem aqui é pai, mãe? Ah, olha só, muita gente. Muita gente. Quando você corrige seu filho, você não fala assim, é por amor? Estou fazendo isso para o seu bem. A resposta que todo pai dá, né? Para justificar. A correção, irmãos, que um pai dá para o seu filho, que uma mãe dá para o seu filho, é por amor. E Deus faz o mesmo conosco, comigo e com você. Então, às vezes, Ele precisa nos levar a certos lugares e nos colocar em certas situações para mostrar: filho, filha, eu vou te fazer descer um degrau, ou dois, quem sabe, para te mostrar que a minha vontade está acima da tua. E essa correção de Deus, esse ensinamento que Ele traz para as nossas vidas, é simplesmente porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele nos deixaria a própria sorte. Deixa aquele povo lá, deixa a Kátia se perder, deixa o Marconi se perder, deixa a Antônia se perder, deixa, não tem problema. Mas Deus, como um bom pai, Ele nos ama, e por nos amar, Ele continua nos corrigindo. Então, enquanto Deus estiver corrigindo eu e você, é um bom sinal. Enquanto Deus estiver tratando a sua correção nas nossas vidas, é um ótimo sinal. Então não despreze a correção do Senhor, porque quando Deus muda os planos, é porque Ele nos ama e está nos reencaminhando de volta ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém?